Então, assim, o voto do Zanin foi muito antiquado, foi muito antigo, é um voto dos anos 70. Mas a gente já começou a falar do Zanin, que é o que o chat aqui, todo mundo falando sobre a decepção nos votos, nos 3 votos agora recentes no Supremo Tribunal Federal, os primeiros votos do novo ministro escolhido pelo presidente Lula, o Cristiano Zanin. A Dulce faz um comentário aqui, eu prefiro o hacker do que o Zanin. Imagina. Hacker para ministro do Supremo. E assim... Ele é advogado, ele podia ter sido indicado. Já que era para agradecer alguém, né? Já que o pessoal tá falando, pô, o PT e ele consegue hackear ministro do Supremo. Seria um negócio legal. Já pensou, Azenha, o hacker no Supremo? Então, gente, eu concordo com o Rovai. Eu sou contra a demonização do Zanin, que algumas pessoas estão fazendo nas redes sociais. Porém, o voto dele sobre a descriminalização... E olha, eu sou contra o consumo de maconha para generalizado. Por quê? Eu sei, por questões familiares, que a maconha, essa que todo mundo diz que é maravilhosa, etc. e tal, a maconha, para algumas pessoas, pode fazer muito mal. A maconha, para quem tem problemas psiquiátricos, pode ser um fator agravante de problemas psiquiátricos. As pessoas vão chiar no chat, dizer que não. A maconha ela tem fatores benéficos, mas a maconha, em algumas circunstâncias, ela pode ser um acelerador de problemas psiquiátricos. Como álcool, né? Como álcool. Como álcool, justamente, como álcool. Agora, por outro lado, o voto do Zanin, eu não sei se vocês concordam, Renato e Dri, foi muito primitivo. Os argumentos do Zanin foram primitivos, dizendo que com isso vai aumentar o consumo. Pelo amor de Deus, gente, essa ideia da guerra contra as drogas, que é do Richard Nixon, 1971, ela está sendo completamente derrotada em todo o planeta. Então, jamais a gente esperaria que uma pessoa como o Lula fosse indicar um homem conservador. Não é só conservador o Zanin. O Zanin ele fez um voto primitivo, entende? Primitivo. Então, assim, é muito decepcionante. É muito decepcionante os votos dele até agora. E ele vai ficar quase 30 anos, né? Então, assim, o que a gente deveria ter feito? Deveria ter indicado Pedro Serrano. Vocês vai ter outra controvérsia aqui. Eu gosto de causar, viu, Dri e Rovai? Vamos dizer, não, a mulher negra. Gente, tem o Pedro Serrano, tem o Lenny Streck. Vocês vão ficar correndo atrás de uma mulher negra progressista? Tem que ter certeza, porque senão, sabe o que acontece? É um Clarence Thomas, americano. É um Joaquim Barbosa. Então, é melhor ir com quem já tem um histórico como o Pedro Serrano, que deveria ter sido a escolha do Lula. O Renato Rovai falou perfeitamente. O Lula deveria ter feito outro agradecimento ao Zanin, porque o STF ele é muito importante, gente. E como disse também o Renato Rovai, nos Estados Unidos, o presidente, ele não... É uma loucura se o Biden tivesse colocado uma pessoa, indicado um juiz, fora da pauta dos democratas nos Estados Unidos, inclusive pauta dos costumes. Ele seria fuzilado. Não existe isso de você ser num cargo tão importante como está mostrando a indicação do Xandão para ser STF, você colocar um reacionário. Que está sendo elogiado, né? Foi elogiado pela Damares. E eu acho que é importante a gente lembrar que no dia 30, semana que vem, o Supremo deve retomar o julgamento do marco temporal. E a gente tem que ficar alerta. Qual vai ser a posição do Zanin em relação a esse tema tão importante para os povos indígenas do Brasil? Será que ele vai ter uma posição também alinhada ao campo conservador, à direita? Isso é muito preocupante. E uma das questões que as pessoas que eram críticas à indicação do Zanin
pelo presidente Lula apontavam é que ninguém sabia como ele pensava nessas questões importantes e que agora vieram à tona, né? O Pedro Serrano mesmo chamou a atenção disso aqui, né? Ele falou, olha, não tem problema nenhum com os nomes que estão sendo discutidos, mas acho que eles têm que vir a público e dizer claramente o que pensam sobre questões importantes que serão discutidas no Supremo. Me parecia muito óbvio isso, só que não foi feito. Não foi feito. O Zanin é um cara que não se expôs publicamente em nenhum momento sobre, né, ações o que ele pensaria sobre temas relevantes para a sociedade e que aí colocaria de um lado ou mais para o outro. Às vezes não seria um cara para o Supremo, seria para um outro tipo de indicação. Né? Podia ser ali Aliás, agora está se discutindo, Aslan, o Bessias, né? Lembram do Bessias? Que é evangélico, para a segunda vaga. Mas aí, o Jorge Bessias, pô, deve ser um cara legal. Mas é isso mesmo. É aquele que aparece no áudio que foi vazado pelo Sim, Moro, ele é muito leal, pelo jeito. Mas é isso mesmo? Só isso que vai definir? O que vai se discutir lá não importa. É só ser legal? Olha só, eu queria trazer mais uma coisa aqui que é polêmica, que é esse juiz que o Zanin levou como assessor dele. É um juiz que um juiz especialista em liberdade religiosa, que ele levou para ser a juíza auxiliar no gabinete do Supremo, no gabinete do Zanin. Então, isso já gerou muita preocupação, né? Poxa vida, o cara leva para o seu gabinete um juiz que é especialista em religião. E a tese do doutorado desse juiz, que é o Tiago Massal Cortizo Teraoka, é sobre a liberdade religiosa no direito constitucional brasileiro. E assim, tem tantas temáticas, né, tão importantes como, por exemplo, essa questão do encarceramento, né, provocado aí por essa questão da lei de drogas, tantos outros temas, mas ele escolheu aí levar esse assessor especialista em religiosidade, liberdade religiosa. A Zenha. Deixando claro para as pessoas que estão chiando aqui no chat que eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas. Eu acho que as drogas todas deveriam ser descriminalizadas, porque quando você fala em epidemia, você viu a epidemia nos Estados Unidos com drogas legais. Agora, eu só fiz um reparo sobre a questão das pessoas que têm histórico familiar de problemas, de doenças psiquiátricas para as quais o consumo de maconha ou de qualquer álcool, cigarro, etc. e tal, não é recomendado. Vocês vão lá, consultem o seu psiquiatra, o psiquiatra que serve a sua família. Como eu tive um problema na família em relação a isso, eu estudei isso muito de perto. Eu entrevistei gente, eu conversei com muitos psiquiatras e há um consenso entre os psiquiatras de que qualquer tipo de droga, o cigarro, a maconha, o álcool, para famílias que têm histórico psiquiátrico na família, não é recomendável. Só que aí a pessoa que, com essa criminalização, além da pessoa ser vítima dessa questão da droga, de ir por, né, consumir algo que lhe faz mal, ela ainda vai ser considerada uma criminosa. O problema gravíssimo da decisão do Zanin é o encarceramento em massa que atinge principalmente os negros e os pobres no Brasil. Você vai ficar prendendo uma pessoa porque ela tem uma pequena quantidade de maconha, que é uma droga medicinal, né, gente? Vamos ver que o mundo ele não é preto e branco. Existem nuances. Então, a maconha é medicinal. Eu usei canabidiol para ajudar no sono. Eu usei canabidiol, tá? Para usar no sono, com orientação médica. Então, você tem
Agora, Não, eu tenho aqui, assim, por exemplo, um padrinho, um tio meu padrinho, por sinal, que tá com problema de demência, né? E para ele tem sido muito bom utilizar canabidiol. Ele fica mais calmo, relaxa, tal. A qualidade de vida dele melhora. Assim, eu tenho um amigo que se especializou nisso, o Dani, o Daniel, e ele estuda muito. Ele diz que quanto mais velho a pessoa tá, mais melhor costuma ser a maconha para esse usuário, porque na adolescência e na juventude não é indicado, segundo o Dani. Por que ele diz isso? Porque ali ela de fato queima neurônios, só que na idade mais avançada ela junta neurônios. Então, isso melhora a qualidade de vida, muitas vezes. Eu tenho amigos que consomem maconha, de forma recreativa há 50 anos e não tiveram nenhum problema. Como quando vocês estavam de férias, eu e a Ana Prestes entrevistamos aqui o juiz do Amazonas, o juiz que também, esqueci, me fugiu o nome dele agora, que também é pela descriminalização, e ele diz assim: as pessoas que, em geral, se referem aos problemas criados pela maconha pelos casos extremos, não sabem de bilhões de pessoas que consomem maconha de maneira recreativa e que não tem nenhum problema em relação a isso. Então, assim, o voto do Zanin foi muito antiquado, foi muito antigo, é um voto dos anos 70. Ontem eu falava com um advogado, não vou citar o nome aqui, que ele não me Luiz Carlos Valois, desculpe, Rovai, o Cris está me lembrando. O Valois deu uma entrevista maravilhosa para a gente aqui, espero que vocês tenham lido. Vamos trazer ele de novo, em breve, até é uma boa dica tua. Mas eu conversar com outro advogado, e ele dizia, olha, eu quero me posicionar sobre o voto do Zanin, mas não vou dar entrevista para você amanhã. Ele falou para a Adri, na verdade, né, para vocês, pelo seguinte: eu quero escrever um bom artigo porque o voto dele é muito ruim. Então, para discutir seriamente o voto dele. É muito interessante, né? A gente tem aqui um vídeo resumo dos próprios ministros rebatendo esse voto do Zanin. Solta para a gente, Gui, por favor. Se a pena não for de detenção ou reclusão. Quando o legislador trouxe e manteve como crime, mas sem pena de reclusão, sem pena de detenção e sem pena de prisão simples, na estrutura do direito penal, não é um crime propriamente. Porque, na verdade, segundo o entendimento, inclusive até agora, do tribunal, não houve abolício crimes. Então, a competência continua sendo da justiça criminal. E da própria polícia para fiscalizar. É que, ao criminalizar, você dificulta a procura da assistência médica, a procura do sistema de saúde pública. Porque se você procura o sistema de saúde pública como usuário de drogas, se isso for considerado crime, o hospital é obrigado a reportar. A leitura que se faz, e aí, inclusive, para a gente usar também expressões fortes, que traduzem exatamente a experiência que Vossa Excelência acaba de viver, né, nos vários presídios, essa criação desse sistema de um apartheid, porque o preto pobre, jovem, ele, na verdade, se estiver com... E nós temos vários casos que chegam na turma, nós discutimos isso com frequência. O sujeito que está preso provisoriamente por porte de 2 gramas, seja de cocaína, seja de maconha. Ministro Gilmar, e sobretudo num país onde o cigarro e o álcool não constituem crime. Uma observação importante, presidente. Eu acho que isso é importante, né? Frisar. Bom, a questão é que agora houve um pedido de vistas e mais o Supremo já formou maioria para estabelecer que é preciso definir um critério objetivo que vai diferenciar o traficante de maconha do usuário. E aí os ministros ainda vão analisar qual é a quantidade limite, né, que está para caracterizar
se é um usuário, né, ou um traficante. Aí há propostas de 100 gramas, 60 gramas, 25 gramas, então ainda está nesse pé o julgamento, que foi interrompido pelo pedido de vista do ministro André Mendonça. Mas o Tribunal o Supremo já tem 5 votos contra um do Zanin, para descriminalizar esse porte para uso pessoal. Então, está nesse pé. Esse é um debate assim, que ele teria que ser feito sempre com o viés da saúde pública. Né? Essa discussão que a gente fez aqui pode parecer, olha, que coloca em lados opostos, né, a oposição do Azen, a mim, ou coisa que valha, não, muito pelo contrário. A gente está falando de ponderações a partir do debate da saúde pública, que é o que deveria ser a discussão, né? E com dados sérios também, não assim, olha, se o cara fumar maconha, ele vai virar cheirador de cocaína. Como a Zenha disse, a gente que já tem um CPF mais antigo, conheço gente que fuma maconha todo dia, desde que eu conheço como adolescente, e nunca cheirou uma grama de pó. Muita gente. E tem gente, amigos meus, que fumam e não bebem. Então, nem beber bebe. E nunca pegou um cigarro. Mas o cara gosta de fazer lá a fumacinha dele, como dizia o meu tio Nilo, quer fazer a fumacinha dele, não dá do horário do dia.